Amigos, aqui é o Deleuze do canal Segurança e Cidadania. Vamos falar sobre academias de polícia. Dá uma ênfase para a Academia da Polícia Rodoviária Federal. Foi a última academia que eu cursei, então vou trazer para vocês aqui como é que foi a minha experiência como aluno nessa academia. E também vou falar um pouco do que ocorre nas academias de polícia Brasil afora, das outras instituições, sem especificar quais são as instituições. Falar de forma genérica. E tudo que eu vou falar aqui é com base nas minhas experiências particulares. Eu cursei 3 academias de polícia na minha vida e também com minhas experiências ouvindo colegas que cursaram outras academias de polícia e ouvindo colegas que estão cursando nesse momento academias de polícia Brasil afora. Também com base em experiências que eu tive em academias de polícia no exterior. Não que eu tenha cursado academias de polícia no exterior, mas fiz muitas visitas em academias de polícia no exterior e conversei muito com alunos em academias de polícia no exterior. Então eu vou trazer um pouco dessa experiência para vocês aqui no vídeo. Só para ilustrar, eu estou aqui com os diplomas das academias de polícia que eu fiz. A última que eu fiz foi a da Polícia Rodoviária Federal. Está aqui o diploma. Então, quando você fizer a Academia de Polícia Rodoviária Federal, você vai receber esse diploma aqui no final. Período de 19 de fevereiro a 23 de maio de 2014. Tá? 19 de fevereiro a 23 de maio de 2014. Outra academia que eu fiz foi anterior à da Polícia Rodoviária Federal. Foi a Academia de Polícia de Delegado de Polícia de Minas Gerais, está aqui o certificado. Essa aqui foi no período de 6 de julho a 6 de outubro de 2009. Okay? Delegado de Polícia, Academia de Polícia Civil de Minas Gerais. E a primeira que eu fiz, a mais antiga foi essa aqui, Inspetor de Polícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi do concurso de 2001. Academia de Polícia foi em 2002. Antes de eu começar a cursar a Academia da Polícia Rodoviária Federal, eu estava me preparando psicologicamente para o pior. Porque eu já tinha cursado outras academias de polícia e eu não gostei nem do ensino, não gostei do tratamento, principalmente do tratamento que os alunos recebiam, eu achei o tratamento ruim. Esse é o meu direito constitucional de opinião, estou exercendo o meu direito constitucional de opinião. Na minha opinião, o tratamento que nós recebemos não foi adequado, era um tratamento ruim, nas 2 academias de polícia que eu cursei. E também as condições materiais, aí não é culpa do órgão, é questão de investimento governamental. Então, ensino, achei fraco, achei ruim, tratamento achei péssimo, e a questão material também deixava muito a desejar. Então, eu estava me preparando psicologicamente para mais uma academia de polícia. Eu estava pensando, caramba, mas que coisa chata, eu vou ter que aturar mais 4 meses de uma academia de polícia onde eu vou ser maltratado, onde vai ser tudo precário, onde o ensino vai ser ruim, e eu tenho que falar aturando isso. Então, eu estava me preparando psicologicamente. Quando começou o curso, eu não acreditei no que eu estava vendo. Eu estava vendo uma polícia padrão Europa, uma polícia padrão Estados Unidos. Isso que eu estava vendo, uma academia de polícia que eu não imaginei que pudesse existir no Brasil. Depois do que eu já tinha presenciado em academias anteriores, e também depois que eu tinha ouvido de relatos de colegas que frequentaram outras academias de polícia, ou colegas que estavam frequentando academias de polícia naquele momento, outras instituições, eu não esperava que pudesse existir no Brasil uma academia de polícia tão boa como é a da Polícia Rodoviária Federal. Eu não imaginava. Eu não achava que fosse possível aqui no Brasil ser feita uma academia de polícia padrão Europa. E foi exatamente isso que eu presenciei na Academia da Polícia Rodoviária Federal. Uma academia de polícia que não deixava nada a desejar em relação às academias de polícia que eu tive a oportunidade de conhecer em visitas que eu fiz em instituições na Europa. Visitei a Academia de Polícia na França, visitei a Academia de Polícia em outros países, Alemanha, Noruega, visitei a Academia de Polícia em outros países, não vou aqui citar todas, e eu pude ver que a Academia da PRF não deixa nada a desejar. E principalmente em relação ao tratamento. O aluno na Academia de Polícia da PRF, ele é bem tratado, mas não é bem tratado com mimimi, não é isso não. Ele é bem tratado como ser humano, ele é tratado como pessoa, ele não é tratado como um aluno ali que não sabe nada e que não tem opinião e que não está trazendo nada de fora para enriquecer a instituição. Pelo contrário, na Academia da PRF, os alunos, todos já formados em alguma universidade e com suas experiências pessoais, muitos oriundos de outras instituições, vinham trazendo sua experiência para dentro daquele ambiente de ensino e agregando conhecimento.
Ao contrário de outras academias em que o aluno ele era tratado como um ser assim inferiorizado. Era dessa forma que eu me sentia nas outras academias de polícia, um ser inferiorizado. A gente tinha um processo de baixa estima nas outras academias de polícia que eu frequentei, e é isso que é meio relatado pelos colegas que cursaram a academia de polícia em várias outras instituições, um tratamento realmente muito ruim, que desestimula a aprendizagem, faz com que o aluno não tenha o orgulho de pertencer àquela instituição. Ao contrário da PRF. Cada dia que eu estava na academia de polícia, cada dia eu tinha mais orgulho de pertencer da PRF. Então, isso aí é uma coisa que tinha que ser espalhado para o Brasil inteiro. Esse modelo de academia de polícia da Polícia Rodoviária Federal, que deixa o aluno com orgulho de pertencer, o aluno sai de lá com vontade de trabalhar, querendo prestar um bom serviço, esse modelo tinha que ser espalhado para o Brasil inteiro. Tinha que ser feito um laboratório das academias de polícia lá dentro para poder aprender como é que se faz. Eu sei que tem muitos colegas que fizeram academia até junto comigo e que não compartilham da minha opinião. Mas a maioria desse pessoal é de gente que nunca foi policial antes e que não cursou outras academias, não pertenceu a outras instituições. Então eles não têm como comparar. Eu estava fazendo uma operação uma vez no Rio de Janeiro e estava na viatura com 3 colegas que estavam reclamando da academia da PRF. Porque eles não tinham sido de outra instituição. Então eles foram para lá imaginando uma coisa tipo o FBI. E chegaram lá que era numa realidade que não é igual à imaginação da pessoa. Então ficaram um pouco decepcionados. Mas eu posso garantir que mesmo que você seja de outra instituição, você não tem um parâmetro, aquilo que você vai ver na PRF não há nada igual no Brasil. Pelo menos eu não ouço relatos de colegas. Olha que eu converso com um colega de tudo quanto é instituição do Brasil inteiro. Eu não ouço relatos de nada parecido com o que a gente encontra na Academia da Polícia Rodoviária Federal. E conversando também com policiais estrangeiros que estavam cursando a academia de polícia lá fora, pelo que eu vi conversando com eles, o que eles me falam, o que eles me falaram dos cursos que eles estavam frequentando na época lá, era mais ou menos isso que eu pude perceber na PRF, mesmo padrão mais ou menos, tanto de tratamento quanto de possibilidades de recursos materiais e ensino. Academia da PRF, tudo organizadinho, com cronograma. Olha, tem academia de polícia hoje que está rolando o curso agora, não posso dizer qual é, não posso dizer quais são, que não tem cronograma. Academias que já estão rolando há muito tempo, há meses, e não tem um cronograma. Os alunos não sabem quando vai terminar o curso, não sabem quando vai ter recesso, não sabem quais aulas vão ter. É tipo um negócio que não tem menor organização. Então isso você não vai ver na PRF. Você lá vai ter a grade de horário, tudo certinho. Desde quando você entra, no primeiro dia, você já tem a grade de horário do curso inteiro, tudo organizado. Os professores são altamente capacitados, os professores eles estudaram muito para dar aula lá, passaram por processo seletivo. As aulas elas seguem um padrão, então um padrão que é um padrão que favorece a aprendizagem também. Você não vê lá na PRF professor falando problema. Olha, teve uma academia de polícia que eu fiz, eu não vou dizer qual delas que foi, que a gente tinha, nós alunos na minha sala, a gente tinha um papel que a gente ficava se divertindo, anotando os erros de português dos professores. Aí todo algum professor falava problema, aí a gente se olhava, todo mundo só ficava, aí rodava o papel, a galera anotava. No final do curso, a folha tinha frente e verso, só de erros crassos de português, que os caras não conseguiam falar. E olha, para quem está com algum preconceito na cabeça aí, pensando que eu estou falando dos agentes de polícia, não eram os agentes de polícia que estavam dando aula não, viu? Eram outras pessoas, eu não vou dizer quem aqui, que eu não quero me chatear, mas não eram os agentes, os escrivães que estavam falando errado não, tá? Para bom entendedor, meia palavra basta. Enfim, esse tipo de coisa você não vê na Polícia Rodoviária Federal, na Academia de Polícia. Você vê gente ali que está capacitada para dar aula de verdade. Foi feito um processo seletivo e essa pessoa passou por um processo seletivo rigoroso, fez cursos próprios para poder dar aula e aí tá lá dando aula para os alunos sem passar vergonha. Olha, eu fiz 2 academias de polícia e não dirigi uma viatura nas 2 academias de polícia, antes da academia da PRF. Eu não dirigi uma viatura, não teve aula de condução de direção defensiva. Eu não
não tive aula de primeiros socorros. Eu fiz 2 academias de polícia e não tive aula de primeiros socorros. Eu tenho relatos de colegas de outras academias de polícia que cursam aí afora, que não tem aula de primeiros socorros. Se tiver uma pessoa baleada, um colega baleado, o cara não sabe, ele sai da academia de polícia sem saber socorrer. São coisas inadmissíveis. O cara nunca dirigiu uma viatura na academia de polícia, mas ele vai sair e vai dirigir viatura. Tem academia de polícia que não dá aula com armamento que o policial vai usar na pista. Tem de tudo, tem de tudo. Eu ouço coisas de tudo quanto é jeito. Tudo coisas que não acontecem na PRF. Na PRF, tudo que acontece lá é tudo certinho, tudo programado. Aulas de condução defensiva de altíssima qualidade, com as viaturas que a gente usa realmente na pista. Estandes muito bem estruturados, professores de tiro educados. Olha, professores de tiro educados. Isso aí, às vezes, a gente ouve muito colegas, às vezes até colegas antigos, colega cascudo, que vai fazer uma reciclagem, e o professor de tiro fica na linha, gritando no ouvido, fazendo grosseria, tentando mostrar que é machão. Não, na PRF, os professores de tiro tratam os alunos com educação. Claro, com bastante técnica, quando tem que falar com rigor, age com rigor, mas sempre com muita educação, sem se exaltar, sempre na medida. Experiência fantástica, experiência fantástica. Eu espero realmente que quem for fazer esse curso, quem passar no concurso da PRF, aproveite bem, suga os professores, suga o conhecimento deles ao máximo, que eles têm muito conhecimento para passar e muita boa vontade. É um prazer enorme estar falando para vocês de algo bom no Brasil. A gente costuma reclamar das coisas no Brasil, né? Tudo bem que eu estou reclamando ao mesmo tempo aqui de outros cursos, sem nominar, mas é um prazer enorme poder falar bem de uma coisa que é brasileira, uma coisa que é nossa. Uma coisa que é feita aqui no Brasil, que é a Academia da Polícia Rodoviária Federal. Que foi um negócio bacana, tem lá na Academia da PRF, quando eu tinha no meu curso, quando eu fiz, tinha uma sala lá, permanentemente, com 2 colegas, 2 servidores lá, que eles estavam lá só para ouvir os alunos. Então, quando algum aluno queria fazer alguma queixa de alguma conduta que ele tivesse sofrido, que não fosse coerente, que não fosse de acordo com os direitos humanos, que fosse, talvez, no interior do aluno nociva para uma boa aprendizagem, então ele tinha essa sala que ele ia lá conversar com esses 2 colegas, que eram pessoas que não faziam parte do processo de ensino, mas no processo de avaliação pedagógica e tal, e aí conversava com esses colegas da PRF com maior abertura, com maior tranquilidade, sem nenhum medo de nenhuma represária. E aí esses colegas levavam a direção, provavelmente como opinião, sem informar qual era o aluno que tinha dado opinião ou ocorrido e tal. Então você tinha voz, você tinha uma voz de opinião, você tinha a quem falar. Você não se sentia acuado na Academia da Polícia Rodoviária Federal. Se sentia realmente como cidadão. E aí esse tratamento de polícia cidadã que a PRF dá para os alunos, acaba que o aluno aprende e ele reproduz isso na pista. Quando o policial rodoviário federal que teve esse tratamento vai lidar com o cidadão na rua, ele trata o cidadão de uma forma muito semelhante como que ele foi tratado na academia de polícia, com gentileza, com cordialidade, com educação, sempre agindo dentro da técnica. Quando tem que ser mais rígido, ele é rígido, mas sempre dentro da técnica, sempre dentro da legalidade. Isso que é o bonito nesse tipo de processo de aprendizagem da Polícia Rodoviária Federal. Em relação à Ordem Unida, todas as academias de polícia têm a Ordem Unida. É uma questão de organização, para facilitar a organização, para facilitar, fazer a checagem de quantas pessoas estão presentes, quantas não estão. Só que quando eu fiz as outras 2 academias de polícia, eu ficava revoltado com aquilo ali, eu ficava achando absurdo. Poxa, eu estou em instituições civis, por que esse militarismo e tal? E eu não entendia. Então eu simplesmente obedecia, porque se eu não obedecesse eu ia ser punido, e aí pronto, eu aguentava aquilo ali e ia embora sem entender. Na Polícia Rodoviária Federal não, foi diferente. A gente teve aula teórica de Ordem Unida, explicando para a gente para que serve aquilo, ensinando a gente que aquilo ali, Ordem Unida, não é especificamente algo de instituições militares, apesar de ser por excelência aplicado nas instituições militares, mas não é uma coisa específica de instituições militares. Então eles mostravam exemplos de todas as polícias do mundo, civis, que usam a Ordem Unida também, para uma questão de organização, enfim, eles iam explicando o porquê da Ordem Unida na aula teórica, e aí isso fazia com que o aluno aceitasse a Ordem Unida sem achar que aquilo ali era coisa de militarismo. Então eu precisei fazer 3 academias de polícia para só na 3ª academia eu entender o porquê da Ordem Unida e aceitar a Ordem Unida de bom grado como um instrumento de organização, instrumento de senso de corpo, de fortalecimento da instituição, tal, do corpo de alunos, enfim, e de união.
passei a entender dessa forma depois que tive aulas teóricas de Ordem Unida na Polícia Rodoviária Federal. E eu não me revoltava mais com isso, já não ficava mais associando a Ordem Unida a militarismo e tal. E, então, são coisas assim que fazem diferença na Academia da Polícia Rodoviária Federal. Te dizer o porquê das coisas, tratar o aluno com dignidade. E outra coisa, eu vejo muito aí em academias Brasil afora, covardias contra o aluno. Porque o que acontece? O aluno, ele está ali porque ele está ali fazendo emprego. Então, às vezes, ele sujeita a qualquer coisa, inclusive a humilhações, porque ele precisa daquele emprego. Então, existem alguns instrutores, alguns monitores, que alguns, não estou dizendo que são todos nem a maioria, existem alguns desviantes que exercitam um certo sadismo com os alunos e submetem os alunos a situações, às vezes, até constrangedoras e de desmerecimento. E o aluno ali, como ele precisa do emprego, ele tem família para sustentar, ele engole aqui no centro e aguenta. Total covardia, porque não faria na rua a mesma conduta, esses instrutores, esses monitores, se contar sua situação na rua. Faz na academia porque o aluno está numa situação de vulnerabilidade. O aluno tem medo de ser mandado embora e de perder o emprego, então ele aguenta aquilo ali. A gente observa que muitas academias de polícia, Brasil afora, são verdadeiras caixas pretas. A gente não sabe o que acontece lá dentro, de fato. Os órgãos de fiscalização externa, controle da atividade policial, não tomam conhecimento das coisas que acontecem lá dentro. E órgãos de defesa dos direitos humanos, e, enfim, tanto órgãos da sociedade civil quanto do próprio governo ficam, às vezes, sem saber o que acontece nas academias de polícia. E aí, de vez em quando, a gente vê notícias na imprensa de coisas graves que acontecem. Às vezes, quando alguém se machuca gravemente, ou às vezes até morre um aluno, aí vai para a imprensa, aí é aquele susto, né? Porque são casos extremos que não tem mais como tampar o sol com a peneira. A pessoa morreu, como é que vai esconder isso? Não tem como. Aí acaba indo para a imprensa e, pum, dá aquele susto, mas depois... Para uma pessoa morrer numa academia de polícia, ou até num treinamento de uma instituição militar que seja, é porque antes várias outras coisas vieram acontecendo, menos graves, mas também reprováveis, até que chegou um ponto que fatalidades acabou acontecendo. A gente tem um exemplo de um caso recente, eu não vou dizer qual é a academia de polícia, em que uma aluna ela teve uma queda de um cavalo, na terceira aula de equitação, se eu não me engano, mandaram ela saltar obstáculos, e aí ela caiu do cavalo e fraturou lá a coluna, a medula, algo do tipo, teve que operar às pressas e quase ficou paraplégica. E eu fiz hipismo muitos anos, sabe? Eu posso falar nesse assunto. Se eu não boto uma pessoa para saltar na segunda, na terceira aula de hipismo, a pessoa nem sabe ainda ter o controle do cavalo mínimo para poder efetuar um salto. E então fizeram isso lá, a menina caiu e não foi socorrida de forma adequada, acabou que foi no hospital, quase ficou paraplégica. Felizmente operou, deu tudo certo, mas ela ficou um tempão usando colete e teve sequelas, está com sequelas até hoje, fora a questão psicológica. Isso aí nem a imprensa ficou sabendo, não chegou na imprensa. Não sou eu que vou divulgar, não vou dizer qual foi a academia de polícia, onde isso aconteceu de forma alguma. Só estou contando um caso genérico aí que aconteceu e ninguém fica sabendo. Então, coisas desse tipo acontecem e ninguém fica sabendo. Algumas coisas menos graves, outras mais graves. E aí, quando alguém realmente morre, ou tem alguma coisa muito séria mesmo, talvez se acontecesse pior com essa colega, se ela tivesse ficado realmente paraplégica, graças a Deus não ficou, talvez isso iria parar na imprensa. E aí as pessoas vão saber, ia ser aquele caso isolado, ia ser tratado como um caso isolado. Mas coisas muito sérias acontecem no dia a dia, nas academias de polícia Brasil afora, e as pessoas não ficam sabendo, os órgãos de controle não ficam sabendo, são verdadeiras caixas pretas. Então seria muito interessante que houvesse um canal entre alunado e administração pública, passando à margem da administração direta das academias de polícia. E então você tem assim, essas covardias que na PRF eu não consegui identificar, lá eu não vi essas coisas. Talvez pelo próprio estilo da academia, de ser uma academia de polícia cidadã, de companheirismo, boleirismo, como também por a gente ter esse acesso a esses servidores nessa sala específica ali para poder informar condutas que não sejam de acordo com o que prega os valores da instituição e tal. Então isso seria muito interessante. Eu diria que seria muito bom se as academias de polícia no Brasil tivessem um setor, uma sala permanente com membros do Ministério Público, eu não digo promotores, porque talvez seria demais, mas pelo menos algum funcionário do Ministério Público lá, para poder os alunos terem um canal
de conversa ou até de denúncia com uma pessoa isenta, que não seja da instituição, que não vá prejudicar o aluno. E ele possa o aluno ter a coragem de falar para poder ser corrigido esses erros que a gente vê nas outras academias. Mas, infelizmente, isso não ocorre, os alunos ficam ali confinados naquele ambiente e não tem com quem reclamar. Se reclamarem para os próprios gestores, podem ser penalizados, podem ser perseguidos, e se reclamar fora, não tem muito a quem reclamar, porque vai reclamar fora e vai acabar voltando para os gestores a informação e eles podem ser perseguidos novamente. Então a gente fica ali numa coisa que não evolui. É uma pena. Eu gostaria muito que as outras academias seguissem o padrão da Polícia Rodoviária Federal. A gente certamente teria policiais melhores formados e a população melhor atendida. Então acho que é isso aí que eu tinha para falar com vocês, pessoal, sobre a Academia da Polícia Rodoviária Federal. Experiência maravilhosa, só elogios.